Eu passei a minha infância na década de 80 e tem uma coisa que eu me lembro muito bem dessa época. Eram as tardes em que eu passava no supermercado junto com a minha mãe e com os meus irmãos. Na década de 80 a gente vivia aquela realidade da hiperinflação. Então, na hora que chegava o salário ali do meu pai, no dia seguinte a gente ia lá para o supermercado, meus irmãos, minha mãe, e aí fazia aquela compra gigante do mês, né? 2 carrinhos de comidas e bens, porque 2 dias depois aquele mesmo salário já estava valendo muito menos. Então eu passava muito tempo fazendo esse momento de supermercado. E eu lembro muito bem quando eu chegava assim na gôndola de iogurtes, né? Eu olhava ali aquele freezer cheio de iogurtes e não tinha muitas opções naquela época. Você tinha um danoninho, um iogurte natural, e aí tinha um iogurte de polpa de morango, de tutti-frutti, de frutas, né? E de coco. Era basicamente isso que tinha de opções. Agora vamos fazer uma viagem até, né, sair do passado e vamos chegar aqui no presente. Quando você vai no supermercado, né? A minha experiência de ir no supermercado agora, fazer essa mesma compra de iogurtes. É completamente diferente a experiência, né? Você chega ali no freezer e você tem iogurte grego, iogurte com pedaços, iogurte light, iogurte tamanho família, iogurte pequeno, trocentos tipos de danoninho e por aí vai, né? É uma experiência completamente diferente. Hoje a gente tem uma quantidade de opções, uma quantidade de possibilidades, de escolhas para fazer, para comprar um iogurte, que na década de 80, quando eu era criança, nossa, não passava nem perto disso. Agora pega essa ideia, pega esse mesmo conceito dessa evolução absurda de possibilidades e escolhas que a gente tem hoje, ali da década de 80 para o século 21, e expande esse exemplo de iogurte para tudo na sua vida, de bens de consumo a bens duráveis. Mas mais do que isso, pensa em mobilidade geográfica. Olha todas as possibilidades que a gente tem de mobilidade geográfica hoje. Cursos de formação, profissões, modelos de trabalho, modelos de estilo de vida. Agora, faz um exercício mental para pensar essa explosão de opções e possibilidades de uma forma progressiva. Se coloca no lugar dos seus avós. Quais eram as opções de iogurte que eles tinham lá na infância deles? Talvez só o iogurte caseiro, porque talvez nem geladeira eles tivessem na infância. Pensa na variedade de possibilidades profissionais que eles tinham. Oportunidades para conhecer novas línguas, novas culturas, de mudar de cidade, de mudar de país. Tudo muito mais restrito. Pensa nos diferentes modelos de remuneração que existiam naquela época, flexibilidade de jornada de trabalho, home office. Não existia essa possibilidade. Então tudo era muito mais limitado e com bem menos opções. E agora faz esse mesmo exercício empático para a geração dos seus pais. A geração dos seus pais, em relação à geração dos seus avós, já teve, né, mais possibilidades. Mas ainda assim, muito mais restrita do que as possibilidades e escolhas que a gente tem hoje, que a nossa geração tem. Eu estou trazendo essa reflexão para a gente ter essa consciência de que não há dúvidas que a gente vive uma fase incrível e inédita da humanidade. Nenhuma geração teve acesso a tantos recursos, conhecimento, possibilidades e escolhas como a nossa geração. Quando a gente se propõe a fazer um método Crie Seu Caminho, de verdade, esse método ele só é possível, só tem aderência, ele só é realista a partir da nossa geração. E não só no conteúdo não, mas olha também a forma como a gente entrega isso. Pensa na empresa Moporã, né, que é a nossa empresa que entrega o Crie Seu Caminho. O Moporã é uma empresa que cria experiências de transformação. E tudo que a gente faz, ela já nasceu online, sempre foi online. E esse é o nosso DNA, a nossa vocação. E a gente trabalha em home office. A gente vive todo esse tempo, desde que a gente criou o Moporã, nós vivemos como nômades digitais. A gente já teve uma fase em que a gente viveu em motorhome. A gente já teve uma fase em que a gente saiu de mochilão pelo mundo, aí rodando vários países, sudeste asiático. A gente não tem, e talvez isso até te surpreenda, mas saiba que a gente não tem nem um funcionário. A gente trabalha com parceiros, com fornecedores pontuais, mas a gente não tem nem folha de pagamento. Tudo isso que eu estou falando aqui
foram escolhas conscientes que nós fizemos para montar esse modelo de negócios, para montar essa empresa, para montar esse serviço, que é uma expressão do que a gente acredita, é uma expressão do nosso propósito, da nossa essência. A gente fez essas escolhas também para criar um estilo de vida que conversasse com os nossos valores, com o que a gente quer pra gente. E olha só que louco, esse modelo que eu estou falando aqui, essa experiência do Crie Seu Caminho, o Moporã, o nosso estilo de vida, no Brasil ele só se tornou viável lá pelos anos 2010, 2012, a gente fundou o Moporã em 2014. Um pouquinho antes disso, 2, 3 anos antes, já não seria viável, seja pelas condições tecnológicas, de internet, de serviços online, seja pelo próprio comportamento e característica de consumo, ele ainda não seria viável essa proposta. E a cada ano, de uma forma bastante acelerada, novas possibilidades vão surgindo, novas possibilidades vão sendo criadas, seja através de novas tecnologias, ferramentas, serviços, modelos de negócio inovadores, conhecimento científico, tudo isso vai permitindo que a gente vá surfando esse caminho que a gente criou. E a gente cria todos os dias. O Thomas Frey, ele é um dos futurólogos do Google, e uma vez ele soltou um estudo em que ele falava o seguinte, ele afirmava nesse estudo que 60% das profissões dos próximos 10 anos ainda nem tinham sido inventadas. E tem um outro ponto importante que eu quero dar clareza para você, deixar consciente. Uma característica de todo o processo de evolução sistêmica é que o novo sistema, que é mais complexo que o anterior, ele traz soluções para os problemas do sistema anterior, ele traz também novas possibilidades, mas ele também cria novos problemas. Então, por exemplo, se você olhar todas as possibilidades que a produção em escala trouxe para a gente hoje, é incrível, né? Pensa em todos os produtos, serviços, conhecimento, avanço científico, acesso, né? Aumento do bem-estar, aumento da qualidade de vida, da longevidade, enfim, uma série de avanços que hoje a gente usufrui. Esses avanços todos, todas essas possibilidades, todas essas oportunidades, elas não eram possíveis, não estavam acessíveis para a geração pré-revolução industrial. Isso veio pós-revolução industrial. Mas a gente também criou novos problemas que não existiam para aquela geração pré-revolução industrial. Problemas como poluição, aquecimento global, isso não existia. Isso é reflexo desse novo sistema mais complexo, mais evoluído, que traz soluções, traz oportunidades, mas também trouxe novos problemas, novos desafios. Isso é uma característica inerente da evolução de sistemas. O sistema que vem na sequência, ele traz oportunidades e soluções para problemas antigos, mas ele gera novos problemas. Então toda essa riqueza de possibilidades e caminhos que a nossa geração criou, ela também traz consigo um novo problema. Um problema que é só nosso e das gerações futuras. Um problema que os nossos avós não viveram, nem os nossos pais, e que cabe a gente resolver se a gente quiser, de fato, aproveitar o que a gente criou. Então, de um ponto de vista individual, qual é esse desafio que a nossa geração tem que aprender a lidar para poder, de fato, aproveitar todo esse leque de oportunidades e opções que a gente tem hoje no mundo? Para de verdade ser a geração que pode usufruir da possibilidade de criar o seu caminho, criando um estilo de vida onde você faz o que você gosta, onde você explora os seus talentos, cria valor de uma forma que faz sentido para você, que traz realização e onde você consegue fazer tudo isso com reconhecimento e retorno material. Qual é esse grande desafio individual que a nossa geração tem que aprender a lidar? Para explicar isso, eu vou ter que voltar lá naquele exemplo do iogurte. Quando a gente se depara com esse cenário de múltiplas escolhas, e aí traz isso para a sua vida, pega um exemplo onde você se viu deparado num cenário de múltiplas escolhas, é natural, normal e até esperado que aconteça uma dessas duas coisas, ou as duas, geralmente as duas. Primeiro, a gente fica paralisado na frente de tantas escolhas. Já teve essa experiência? Chega lá, por exemplo, numa sorveteria, né? Sorveteria que se olha na parede, tem 50 sabores diferentes. Em geral, a gente chega ali e fica paralisado, e fica ali meia hora
vai acumulando aqueles palitinhos de prova, né? Quando você vê, você está com 10 palitinhos de prova na mão, porque é difícil escolher, são muitas possibilidades e aquilo te paralisa. E depois vem o segundo sentimento. Você conseguiu escolher, você está lá comendo seu sorvete que você escolheu ali arduamente, e aí você fica pensando: será que eu devia ter escolhido do mascarpone? Eu acho que eu teria gostado mais se eu tivesse feito outra escolha. Isso que eu expliquei aqui tem nome, se chama paradoxo da escolha. E esse termo foi cunhado pelo psicólogo Barry Schwartz, que aponta esse efeito psicológico que a nossa geração do hiperestímulo, da hiperinformação, da hiperconexão vive hoje. Diante de tantas escolhas e possibilidades, que vai lá do shampoo que você vai usar até a carreira que você vai seguir, diante desse cenário de hiperestímulo, hiperinformação e hiperconexão, acontecem duas coisas. 1. Você fica paralisado diante de tantas escolhas. 2. Depois que você escolheu, você fica frustrado e ansioso, porque ao escolher uma opção, você deixou outras 240 de fora e você fica pensando se realmente você fez a melhor escolha dentro das 241 possibilidades que você tinha. Esse é o desafio moderno. Nunca fomos tão massacrados por estímulos e escolhas. Ansiedade, confusão mental, comparação excessiva, paralisia para agir, baixa autoestima, baixo poder pessoal, frustração pelas nossas escolhas e depressão. Todos esses termos têm caracterizado a nossa geração e são reflexos desse excesso de escolhas e estímulos que a gente vive. Ter escolhas e opções é bom? É ótimo, é sensacional. Como eu já falei aqui, essa é a melhor era da humanidade para a gente poder criar um estilo de vida onde realização, significado e prazer caminham juntos. Mas essa maravilha também pode ser, em geral tem sido, o maior desafio e fruto da maior infelicidade e ansiedade nas pessoas, o paradoxo da escolha. E o paradoxo da escolha tem cura? Tem sim. A cura para aprender a lidar com essa nossa realidade de múltiplas possibilidades é o autoconhecimento, a sua capacidade de se fortalecer internamente, de criar uma armadura, uma armadura de proteção desses estímulos externos que estão toda hora bombardeando a gente. Entender quem é você de verdade, no seu centro, no seu core, na sua essência, eliminar os condicionamentos parentais e sociais, reconhecer as suas motivações mais profundas, ganhar discernimento sobre o que vai te trazer mais realização a partir de uma clareza do que faz sentido para você a partir do seu eu mais verdadeiro. Então, guarda isso que é muito importante. Quanto maior o leque de opções e oportunidades, maior tem que ser a nossa capacidade de escolha e seleção. E essa maior capacidade de escolha e seleção é reflexo direto de um maior conhecimento e domínio de si mesmo. E como que o autoconhecimento elimina o paradoxo da escolha? Primeiro, ajudando a reduzir a quantidade de escolhas. É isso aí, a gente precisa reduzir a quantidade de escolhas. E lembra daquele exemplo que eu dei do sorvete? Pois é, eles fizeram um estudo numa sorveteria para entender se mais opções ou menos opções tinham impacto significativo no faturamento. E eles chegaram à conclusão que sim. Aquela sorveteria que eu falei que tinha 50 sabores, quando eles reduziram para 10 sabores, duplicou o faturamento. Ou seja, eles ajudaram os clientes a comprar mais, reduzindo as escolhas, eliminando o paradoxo da escolha, e isso teve impacto direto no faturamento. Um outro exemplo bem legal desse efeito foi a Apple, na época que o Steve Jobs voltou, a segunda vez, que ele voltou e recuperou a empresa que estava quase falindo. Uma das primeiras medidas do Steve Jobs foi cortar cerca de 90% do portfólio. Ele eliminou 90% do portfólio da Apple. A Apple ficou na época com 5 produtos, eu acho. E isso foi um dos motivadores que começou a fazer a empresa se recuperar, a ter faturamento, etc. Por quê? Porque, primeiro, tirou a confusão da vida do cliente. Quem era cliente Apple não sabia nem o que comprar, quais eram os produtos que aquela empresa fazia, de tanta coisa que tinha. Então, reduziu o paradoxo da escolha para os clientes, mas também ajudou as equipes internas.
que com aquela quantidade de produtos para desenvolver e manter, ficava confusa dentro de tantas escolhas e possibilidades de caminho e desenvolvimentos. Quando ele reduziu as escolhas e falou, não, galera, a gente vai focar nesses 4, 5 produtos e é isso, acabou, tá todo mundo focado aqui, aumentou a potência de entrega das equipes internas e deu clareza estratégica, deu clareza para os consumidores e a Apple deu a sua virada a partir dessa chegada do Steve Jobs e essa primeira medida que ele teve. Quando você sabe quem você é, você ganha clareza de como você quer agir, você ganha foco para decidir e como reflexo, você automaticamente elimina a maior parte das opções e escolhas que aparecem para você, né? Você faz dá uma fechada consciente. Com esse fechamento, essa blindagem que você cria com o seu autoconhecimento, você também diminui a carga cognitiva do hiperestímulo. E isso te dá mais energia e potência para focar naquilo que te interessa. Você entra numa espiral de reforço positivo e blindagem das pressões externas. Naquele exemplo do iogurte, seria mais ou menos assim. Eu valorizo a alimentação saudável. Isso está claro para mim. É uma escolha consciente. E eu estou de dieta. Então, eu reduzo as minhas escolhas. Eu vou escolher o iogurte sem aditivos, corantes, conservantes e sem açúcar. Ponto, acabou. Não tem mais paralisia, não tem mais ponto de dor. Escolha está consciente porque eu reduzi as minhas escolhas a partir daquilo que é importante para mim, do que eu valorizo e do que eu quero viver. É esse autoconhecimento que te ajuda na hora daquelas decisões difíceis e que tem consequências grandes na sua vida. Que faculdade eu faço? Aceito essa proposta de emprego ou não? Vou trabalhar na multinacional ou naquela startup pequena? Será que está na hora de sair do emprego e empreender? Eu invisto esse dinheiro para comprar um apartamento ou faço uma viagem pelo mundo? Todas essas são grandes escolhas na nossa vida que têm consequências e que muitas vezes nos paralisam porque falta essa clareza, esse autoconhecimento. E ao fazer uma escolha consciente, com autorresponsabilidade, com clareza do porquê você fez essa escolha, você fica tranquilo, você fica em paz. Você pode não ter o controle das consequências da sua escolha, se vai dar certo, se vai dar errado, mas você tem tranquilidade e autorresponsabilidade para lidar com as consequências que virão, positivas ou negativas. E isso, gente, isso vale ouro, isso muda o jogo e a qualidade da sua caminhada de vida. A grande ideia que eu quero que você guarde, o ponto principal dessa nossa conversa aqui, e que a gente vai trabalhar bastante aqui no Crie Seu Caminho, é a importância do aumento da sua capacidade de fazer escolhas conscientes. E escolhas conscientes são um reflexo direto do seu nível de autoconhecimento. Escolha consciente não significa certeza de sucesso, isso é muito importante ficar claro. Isso não existe porque ninguém controla todas as variáveis da vida. Obstáculos e desafios continuam existindo, mas as escolhas conscientes feitas sucessivamente, elas vão trazendo poder pessoal, autoconfiança, senso de urgência e assertividade. Você ganha poder de ação com foco e principalmente autorresponsabilidade e paz de espírito. Não importa o que aconteça, você tem essa percepção, essa sensação, essa certeza de que você está no comando do seu avião, você está sentado ali no lugar do piloto do seu avião. E tem um outro efeito que eu quero deixar também consciente e claro para você. Se você não desenvolve essa capacidade de escolha e seleção, se você não faz essa blindagem de si mesmo para bloquear as influências excessivas que vêm de fora, para ganhar esse poder pessoal, com a redução da sua força pessoal e a sua clareza e na pressão, alguém vai acabar te influenciando de forma significativa e fazendo as escolhas por você, sem você nem perceber. Pode ser o algoritmo, pode ser o marqueteiro, o seu chefe, a sua família, a sua parceira ou parceiro, não importa. Alguém assume esse espaço por você. E aqui tem um sintoma perceptível desse efeito da influência externa excessiva nas suas decisões. É a perda de integridade. É um curto-circuito que acontece internamente, uma contradição nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e escolhas. Eles não estão alinhados, né? Você perde esse alinhamento interno. É errático, né? Uma hora você vai para cá, outra hora você vai para lá.
E é perceptível essa perda de potência, a confusão interna por falta dessa integridade, por falta desse alinhamento interno, né? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço não estão alinhados. Então, quanto mais internamente nós tivermos pequenininhos, enfraquecidos, acuados, mais as decisões da nossa vida não são nossas. Elas são feitas por outros e pelos seus condicionamentos. O Roman Sinari, que é um autor que eu gosto bastante, ele tem uma frase em que ele diz o seguinte, vou ler aqui para você. A forma de arrependimento mais emocionalmente corrosiva ocorre quando deixamos de agir em relação a algo que é profundamente importante para nós. E a minha pergunta aqui é, você sabe o que é profundamente importante para você? Que vai te tirar do paradoxo da escolha, te dar alinhamento e potência de pensamento e ação para que você, de forma sábia, use tudo o que o mundo moderno oferece para materializar e viver o que é profundamente importante para você? E tem um outro mecanismo bastante influente na nossa vida moderna, também um problema da nossa geração, e que eu quero deixar consciente para você antes da gente seguir. Quando Barry Schwartz, aquele psicólogo que eu expliquei aqui, que cunhou o termo paradoxo da escolha, quando ele fala como sair do paradoxo, ele diz que é essencial que a gente, além de reduzir as escolhas, como eu já expliquei aqui, também é essencial que a gente reduza as nossas expectativas. Reduzir expectativas. E o que significa exatamente reduzir expectativas? Quem explica bem isso é um outro cara que eu gosto bastante, o Martin Seligman. O Martin Seligman, ele é um dos pais da psicologia positiva, que é um ramo da psicologia focado no estudo da felicidade e do bem-estar. E ele fala o seguinte, ele traz pra gente, ele explica um mecanismo psicológico muito forte hoje na nossa sociedade, muito presente, e que ele chama de a cadeia hedonista. Funciona assim, à medida que a gente enriquece, à medida que a gente acumula mais bens, mais posses materiais, as nossas expectativas aumentam. A gente sobe um degrau de expectativas, de busca por esse acúmulo de bens materiais. E aí, como consequência, a gente trabalha mais para ganhar mais dinheiro e então poder comprar mais bens de consumo e aumentar a nossa percepção momentânea de bem-estar. E esse ciclo se repete sem fim. Sem a gente perceber, a gente aumenta a nossa expectativa, aumenta a nossa busca para conseguir suprir essas expectativas e assim a gente vai preso nessa cadeia hedonista, preso nesse labirinto dos ratos. Só que tem um ponto aqui. As pesquisas mostram que esse movimento não aumenta a sua felicidade. Muito pelo contrário, você tem um aumento de ansiedade e de estresse por estar sempre correndo atrás de mais. A segurança material, isso as pesquisas são bem claras, elas aumentam sim o seu bem-estar e felicidade até um certo ponto. Até um ponto em que você se sente seguro e protegido materialmente. Depois disso, não são os bens materiais que incrementam a sua percepção de felicidade e bem-estar. Nesse momento entram outros motivadores, os motivadores intrínsecos ligados à sua necessidade de crescimento. A gente está falando de propósito, uma vida com propósito, você ter relações significativas, você poder viver aplicando os seus pontos fortes, esse senso de reconhecimento de quem você é e o que você faz é importante, não só para você, mas para as pessoas que você convive e influenciam. Todos esses elementos, eles são muito mais importantes e potencializadores da sua felicidade e bem-estar do que a cadeia hedonista, do que a busca por mais bens. E o Roman Sinari, ele escreve o seguinte sobre a cadeia hedonista. Ele fala assim, poucas pessoas têm a convicção necessária para evitar a cadeia hedonista. Mesmo aquelas que prometem que só ficarão em determinado trabalho chato, mas bem pago por pouco tempo, como 5 anos antes de pedir demissão, quase sempre ficam presas à cadeia e não conseguem cumprir essa promessa. Então, quando Barry Schwartz fala que precisamos reduzir as nossas expectativas, ele novamente fala desse autoconhecimento como uma força de libertação das escolhas que nós nem precisamos trazer para a nossa vida. Escolhas que são empurradas para nós e que nós aceitamos por falta desse fortalecimento
desse autoconhecimento, essa clareza de quem somos e o que de verdade a gente precisa para conseguir expressar e viver esse nosso eu verdadeiro. Nesse caso aqui, a grande pergunta é: por que eu preciso do que eu não preciso? Quando você olha essa pergunta com carinho, com profundidade, você deixa ela crescer em você, ela te joga para um mergulho interno de fortalecimento e descondicionamento. E esse mergulho interno gera um aumento da sua capacidade de fazer escolhas e tomar decisões conscientes, embasados naquilo que realmente é importante para você, para sua felicidade, para sua realização. Porque lembra o seguinte: toda escolha pressupõe uma renúncia. Você escolhe algo e algo fica de fora. Então é importante você saber por que você escolhe uma coisa e não outra. E quando você está inconsciente, preso em um sistema que influencia e direciona as suas escolhas, você não está usufruindo desse sistema. Na verdade, ocorreu o inverso. Esse sistema é que está usando você para se manter. Quando você conhece o paradoxo da escolha, a cadeia hedonista e o autoconhecimento como um caminho para sair dessas armadilhas do mundo moderno, aí sim você se coloca na posição de aproveitar e usufruir tudo que o mundo moderno criou de mais incrível. E esse é o mergulho que a gente vai fazer nos módulos 2, 3 e 4. Uma jornada para que você ganhe esse reconhecimento e essa apropriação mais profunda de você mesmo. Para que você expanda essa sua luz. Crie essa armadura de autoproteção e ganhe clareza e poder pessoal para agir com consciência, com autorresponsabilidade e com alinhamento interno, tomando decisões conscientes que te empoderam e te colocam como autor e criador do seu caminho. Agora é com você, é hora de colocar as mãos na massa. Vamos lá!